Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para mais um conteúdo aqui no canal. Vou falar do Luiz Roberto, narrador da Rede Globo, do trio, né, que fez a transmissão da derrota, a eliminação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, 4-2 para o Bayern de Munique. Luiz Roberto foi criticado, também o Caio Ribeiro, o Maestro Júnior. Vou explicar os detalhes para você, vou falar sobre essa situação. Quero saber também aí, claro, né, nos comentários a sua opinião sobre isso. Só peço antes que você faça a sua inscrição aí no canal do Fábio Fidelix, né, para colaborar aqui com o canal. Você não vai pagar nada. Se você gosta desses assuntos de mídia esportiva, inscreva-se aqui no canal do Fábio Fidelix. E não esquece de mandar o seu joinha no vídeo também. Olha, para começar, eu digo aqui, né, sou sempre sincero e honesto, não vi o jogo pela Globo, acompanhei pela Cazé TV a derrota do Flamengo para o Bayern. Como já disse em outras oportunidades aqui, eu estou acompanhando, né, todos os jogos pela Cazé TV. Eu vi uma coisinha ou outra pela Globo, partes de algum jogo, dependendo da situação, mas normalmente estou vendo ali na Cazé TV. Não vi nenhum jogo inteiro pela Globo. Mas estou acompanhando, né, as informações aí em vários portais de mídia, inclusive na Veja, né, saiu também essa informação sobre as críticas, né, que o Luiz Roberto recebeu durante a transmissão, depois do jogo. Então, o que as pessoas estão dizendo nas redes sociais? Que o Luiz Roberto foi muito clubista, foi muito ufanista, que não valorizou, né, o potencial do Bayern, né, aquela coisa. É como se o Flamengo fosse, né, o grande time do confronto superior, né, a grande equipe desse confronto, e o Bayern fosse um desafiante. Coisa que não é a realidade, né? Não é a realidade, né? Eu repito aqui, não assisti pela Globo, mas acompanhando essas informações, estou acreditando aqui na Veja, em vários outros portais, estou vendo aqui redes sociais, essas críticas que o Luiz Roberto recebeu. Olha, quem está na posição desse narrador, né, do Luiz Roberto e de outros que já passaram, o Galvão Bueno também era muito criticado em jogos da seleção brasileira, principalmente por ser ufanista, né, exagerado, né, o Brasil sempre é o melhor, tal, aquela coisa que eu não concordo, né, não concordo com isso. Aliás, eu só assistia com o Galvão quando não tinha outra opção, nada contra o Galvão, que é um excelente narrador, tecnicamente, sempre foi, principalmente nos anos 80 e 90, o Galvão foi um ótimo narrador, como foi o Luciano também, Silvio Luiz e tal. Mas, depois de um determinado ponto, né, de um determinado momento da sua carreira, né, o Galvão passou a ser ufanista realmente demais, né, exagerado. Então, muitas vezes, não passava a realidade, né, que eu acho que é a obrigação do jornalista esportivo. Você pode vibrar, né, nos gols do Brasil, nos gols de um time brasileiro contra uma equipe de outro país. Pode vibrar, normal, não vibrar muito com os gols dos adversários. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Agora, você não pode distorcer os fatos, esconder, omitir, né, do telespectador, que muitas vezes está acompanhando aquele jogo, mas não é um especialista em futebol. Então você tem que dizer, né? Na minha visão, Flamengo e Bayern, o favorito antes do jogo era o Bayern. E é normal isso, né? O Flamengo talvez tenha o melhor futebol, acho que tem o melhor futebol dos times brasileiros. O Felipe Luiz está fazendo até um bom trabalho, acho que tem muito futuro como técnico. O Flamengo tenta jogar. Fez até uma boa partida, na minha opinião, fez o que pôde contra o Bayern, mas que o Bayern era o grande favorito e o Flamengo desafiante, aí sim, eu acho que isso deveria ser passado para o telespectador, né? Então, segundo os internautas, né, as pessoas aí nas redes sociais, ele foi ufanista, foi clubista, disse que quando estava 4-2, o Bayern, que já é uma característica do time, né, ter a posse de bola, disse que o Luiz Roberto falou durante a transmissão que ele estava se defendendo com a posse de bola, né, se defendendo do Flamengo, como se estivesse tocando a bola para garantir o resultado. E não foi isso que eu vi na partida, né? Eu vi o Bayern dominante desde o início. O Luiz Roberto também, pelas informações, diz que o Flamengo só perdeu porque cometeu erros defensivos, né? Criou oportunidades para o Bayern, né? Cedeu ali a posse de bola, perdeu bola, teve gol contra realmente, no primeiro gol do time do Bayern, depois daquele escanteio. Mas enfim, o Bayern faz isso, né? Quem acompanha o futebol europeu, e o Luiz Roberto sabe disso. Sabe? É uma estratégia de transmissão, né? Eu vou explicar mais sobre isso, vou falar mais sobre esse assunto, mas o Luiz Roberto não é bobo, né? O Luiz Roberto e toda a imprensa brasileira sabia que o Bayern era favorito, sabia como o Bayern joga, né? Essa pressão que ele faz, né? Esse abafa que ele faz na saída de bola dos times, provocando os erros, né? Aí eu vi muita gente comentando, o Flamengo devia dar chutão, né? Já que não conseguia sair jogando, que o Bayern ele aperta muito, né? Ele força muito ali a saída do adversário.
desse chutão, não adianta nada dar chutão. O Flamengo deu também chutão muitas vezes, que não conseguia sair. Você dá o chutão, a bola vai voltar para eles. E eles querem isso, né? É objetivo. Esses grandes times europeus, o Bayern faz isso, o Liverpool faz isso, o PSG faz, né? Com o Luiz Henrique, o time do Guardiola também. Todos os times que o Guardiola treina têm como objetivo a posse de bola, sufocar o adversário, né? Em alguns momentos recua, né? Você vê o Bayern ontem. Ele fez o primeiro gol, fez o segundo gol, depois, né, deu uma descansada, digamos assim, né? Aí o Flamengo apertou. Quando o Flamengo, o Gerson fez aquele golaço, né, diminuiu para 2-1, aí você vê que o Bayern voltou pro ataque. Então parece que assim, eles jogam quando querem, quando é necessário. Eles perceberam que o Flamengo é uma boa equipe, né? O Bayern percebeu isso. O Flamengo é um bom time, fez um bom jogo. Aí eles vão lá, vamos fazer o terceiro gol. Fizeram o terceiro gol, terminou o primeiro tempo, né? 3-1. Aí segundo tempo voltou o Flamengo com tudo, né? Buscando resultado, pênalti, Flamengo diminui para 3-2. Aí você vê que o Bayern voltou pro ataque até fazer o quarto gol, depois deu aquela paradinha de novo, né? Ficou ali com a posse de bola, o Flamengo tentou, mas não conseguiu. Mas o dominante do jogo é o Bayern, e isso é normal. Então acho que isso deveria ser passado para o telespectador. Né? Quando o Brasil, em Copa do Mundo também, muitas vezes o Brasil não é superior, não, a uma seleção da Holanda, a uma seleção da França. Muitas vezes o Brasil é inferior, ou o jogo é equilibrado, né? É pau a pau. Mas a imprensa brasileira, principalmente, né, as emissoras que transmitem, que têm os direitos de transmissão, passam essa ideia para o telespectador que é que o Brasil é melhor que todo mundo, né? Quando o Brasil perde é porque um jogador errou, né? No caso do Roberto Carlos em 2006, porque estava ajeitando, arrumando ali a meia, ou é o Filipão em 2014, tudo bem, o Filipão tem uma baita parcela de culpa no que aconteceu, no 7-1, mas não é só o Filipão, né? Essa coisa que o Galvão também fazia, né, de procurar sempre um culpado. É o Roberto Carlos, é o Filipão, é não sei quem, é o gramado, é o clima, é o vento, sei lá, alguma coisa. Alguém tem que ser culpado pela derrota. Nunca os méritos do adversário. Parece que os adversários não têm qualidade. E não é assim que funcionam as coisas no futebol, principalmente nesses últimos, sei lá, 30, 40 anos, né? O futebol europeu evoluiu demais e a gente tá vendo aí. Os grandes times europeus, claro que não são todos, né? São os times que eu citei, um ou outro. O Barcelona, que não vive o seu melhor momento, mas se tivesse aí nesse Mundial, se o Barcelona estivesse participando desse Mundial, também seria um time difícil, né, de ser batido. Talvez não fosse campeão, mas era uma equipe até muito mais forte do que outras que participaram desse Mundial. Aliás, por falar nisso, tem um outro detalhe, né? Teve uma informação, acho que do Lúcio de Castro, exatamente, né? De que as emissoras que transmitem o Mundial, né, Globo, Cazé TV, Sport TV, elas não podem criticar a FIFA, não podem criticar o Mundial. Criticar a organização, o sistema de disputa, gramado, não pode se fazer muitas críticas ali, né? Então, você vê como é que são as coisas, né? E não é de hoje, gente, não é de hoje. Essas coisas realmente acontecem. Como eu já disse, né, o Luiz Roberto está exposto, né? É o principal narrador da Rede Globo, como era o Galvão, como foi com o Luciano também, que já foi criticado em alguns momentos por ser exagerado, ufanista. O Silvio Luiz recebeu outras críticas. Quem está nesse meio, eu recebo críticas aqui no canal, né? Às vezes críticas construtivas, às vezes um pouco maldosas, mal educadas, né? Aliás, quando isso acontece, né? Eu tento responder ali com educação, mas às vezes a coisa não dá certo, né? Eu também recebo críticas. Imagina o cara que está na Rede Globo, transmitindo uma Copa do Mundo, transmitindo uma Copa do Mundo de clubes, ou de seleções, ou um jogo importante aí de Libertadores, de Brasileirão, de Copa do Brasil. É assim, gente, é assim. As críticas chegam para todo mundo, como chegam elogios também. Vejo muita gente elogiando o Luiz Roberto, mas ele está em exposição. É hoje o número 1 da Globo e vai receber, com certeza. Se fosse o Everaldo, aconteceria a mesma coisa. Se o Guga Villani fosse o número 1, também estaria em exposição e receberia críticas por um motivo ou por outro. Elogios e críticas. Gente, isso acontece. Mas, repito aqui, acho que, mesmo com essa questão, né, de torcer para o time brasileiro, imagina... A Globo também está muito triste, vamos falar a verdade, né? Porque perdeu a audiência, né? Foram 42 pontos no Rio de Janeiro esse jogo do Flamengo. Então imagina se o Mengão vai por uma quartas de final, se vai para uma semifinal. Imagina a audiência que teria a Globo. Poderia chegar a 50 pontos de audiência, coisa que não acontece já há muito tempo. Então, as emissoras querem, né? Como o SBT quer o Corinthians na Sul-Americana, a Globo quer o Flamengo, quer o Corinthians também, se pudesse. E assim, as emissoras querem audiência, querem audiência, querem audiência. Concordo com isso? 100% não. Eu acho que às vezes você tem que pensar na qualidade e não na audiência. Inclusive eu falo isso sobre rádios também, é o assunto para outro vídeo, mas programação musical também, tem muito dono de rádio que só pensa em audiência, né? Só pensa em audiência.
Coloca qualquer coisa lá só para dar audiência, para estar lá em primeiro, segundo lugar no Ibope. E as emissoras de televisão pensam assim também. Então, todo canal que transmite futebol quer ter o Flamengo, quer ter o Corinthians, quer ter o São Paulo, quer ter o Vasco, quer ter o Fluminense, o Botafogo, né? Não quer times pequenos, né? As emissoras não gostam quando times pequenos chegam nas finais de campeonatos estaduais. É assim, né? Mas às vezes isso acontece. Então, acho que o Luiz Roberto e os comentaristas da Globo deveriam, né, dizer a verdade. Olha, gente, o Bayern é o favorito para o jogo, o Bayern joga assim, né? Quando o Bayern faz a pressão, é normal, não é porque ele está com medo do adversário que ele fica a posse de bola. Eles treinam isso, é uma filosofia de jogo desses times europeus, dos grandes times europeus. Ficar com a bola, pressionar a saída de jogo do adversário para provocar o erro e marcar o gol, né? E além da qualidade, né, o dinheiro, do investimento que esses times têm, né? Tem lá os melhores jogadores do mundo, estão nesses grandes clubes da Europa, sem dúvida alguma. Então, tudo isso faz diferença, né? Não dá para dizer que o Flamengo era favorito e que o Flamengo só perdeu do Bayern porque cometeu erros, né? E os méritos do Bayern, né? Também teve um momento, estava acompanhando ali na Veja, quando acabou o jogo, né, o Luiz Roberto teria aparecido ali com os olhos vermelhos, e aí ele se justificou dizendo que estava muito quente, né, muito calor na cabine, por isso que ele estava com os olhos vermelhos. Algumas pessoas dizendo que ele estava com cara de choro, né? Não sei, não posso dizer isso, eu nem vi, né? Nem vi essa imagem, então não vou chegar aqui e dizer que isso aconteceu ou não. Então, meu amigo, é isso. Queria saber a sua opinião também sobre essa questão de transmissões esportivas. Continuo acompanhando pela Cazé, eu acho a transmissão na Cazé melhor. Não vi os gols, né? Depois vou tentar ver os gols aí, com a narração do Luiz Roberto, como é que foi a transmissão dos gols. O Luizinho Freitas da Cazé, ele tem essa vantagem, né? Muita gente critica pelos gritos, mas eu acho ele muito vibrante, né? Muito vibrante, muito antenado, né? Muito bem informado sobre o que está acontecendo, com uma linguagem diferente, moderna, jovem, apesar dos gritos, mas eu acho legal, né, a vibração dele. E ele grita o gol do Flamengo igual ele grita o gol do Bayern, né? Ele tá torcendo, durante a transmissão ele tá torcendo para os times brasileiros. Mas quando o time do Brasil sofre um gol, ele grita com a mesma vibração. Isso eu acho legal, né, no Luizinho, apesar de estar torcendo. O Cazé e os comentaristas estão torcendo, né, para os times brasileiros, o que é normal, né? Normal. Vai ver rádio da Colômbia, TV da Colômbia, da Argentina, como eles torcem, né, para as equipes dos seus países contra os brasileiros. Então, é normal isso acontecer. Agora, o que não pode é distorcer os fatos, o que não pode é você omitir informações, né, querer enganar o telespectador. E, infelizmente, as emissoras que detêm direitos de transmissão sempre fazem isso, né? De querer também exagerar um pouco, né? Também, né, é claro, meus amigos, também não pode uma emissora de televisão que tem os direitos de um evento como a Copa do Mundo de Clubes ou uma Copa do Mundo de Seleções, né, num jogo Flamengo e Bayern, chegar ali durante a semana, colocar uma chamada no ar ou então anunciar antes do jogo: olha, gente, o Flamengo não é favorito não, provavelmente vai tomar uma goleada aqui, vai perder o jogo, o Bayern vai dominar a partida toda. O cara não assiste o jogo, porque, imagina, muita gente que está acompanhando o jogo na televisão não entende muito futebol. Então, tem que fazer esse clima, esse oba-oba, né? Flamengo, é o futebol brasileiro, é o Palmeiras, é o Fluminense. O Fluminense classificou, hein? Ganhou da Inter de Milão, cara, classificado aí. Vai pegar, provavelmente, né, o time do City, do Guardiola. A não ser que o City deu uma tropeçada, ainda não começou o jogo do City contra o seu adversário, o Al Hilal, né? Mas deve dar City e Fluminense aí, Palmeiras tem o Chelsea. Mas enfim, é isso, gente. Pode torcer, pode vibrar, mas não pode distorcer os fatos, não pode querer manipular o telespectador, né? Se isso aconteceu, eu acho lamentável, mas como eu já disse, né, muitas vezes eu desisti de ver jogo na Globo com o Galvão por causa disso, em Copa do Mundo, porque eu acho que ele exagerava naquela coisa, né, do Brasil, como se os adversários não tivessem méritos, não tivessem grandes jogadores. Eu acho que torcer uma coisa, querer distorcer, querer manipular é uma outra coisa, pelo menos na minha visão. Mas queria saber a sua opinião aí sobre esse assunto aí do Luiz Roberto, tá bom? Fica à vontade, deixe seu comentário e a gente volta a qualquer momento com mais sobre mídia esportiva, TV, rádio e internet. Um abraço. Valeu!